hoje, né? Boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui nesta casa, o ano se findando, e a gente se sente que cumpriu um dever, né? Dever cumprido, presente, e muitos aqui, a fisionomia eu conheço, eu não tenho memória fotográfica, mas há muitos aqui eu conheço. Por acaso tem alguém que é a primeira vez hoje? Não? Então, estão todos de casa. E assim é bom, porque a palestra hoje, o tema foi colocado, Ano Novo, o que muda? E aí nós vamos refletir deste ano que nós estamos ainda, 2025. E neste livro, Construindo Dias Felizes, de Cláudia Johann Skoll, tem uma passagem aqui, bem no que fala de examinemos a nós mesmos. Então, é isso que a gente vai fazer. Seria bom que todos nós fizéssemos, né? Porque quem trabalha as emoções, eu participei muito da terapia das emoções e no fim do ano ela fez um questionário. Deu para a gente de 100 e poucas folhas e tu tem que responder fielmente, assim, vários setores da vida da gente, né? Trabalho, amigos, espiritualidade, lazer. Então, e neste livro, ela fala especificamente do o dever do espírita cristão, é tornar-se progressivamente melhor. Se nos 3 últimos anos tu não notou uma diferença, ele vai ficar estacionado ali, estaciona, né? Então, tem as perguntas aqui. Então, aí depois eu vou dar lida em algumas, mas assim, para a gente já iniciar, que nem Santo Agostinho fala, né? No Evangelho, para a gente tirar o tempinho de recolhermos em nós mesmos e analisar o nosso dia. Seria muito mais fácil se assim o fizéssemos, mas às vezes a gente vai deixando, e no fim do ano eu acredito que é muito mais difícil, porque tu tem que lembrar lá de janeiro de 2025. Aí tu vai pensar o que foi bom, o que não foi tão bom. Se tu fez o tal do lazer, tu conseguiu ter lazer, tu conseguiu estar com os amigos, tu conseguiu fazer uma atividade de caridade, tu conseguiu cuidar da espiritualidade. Então, são várias perguntas e tu vai ter que se lembrar mês a mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, e assim tu vai. Algumas tu vai esquecer, e durante a semana tu vai lembrar de algumas coisas e tu anota ali. Então, essa reflexão nos prepara para o ano novo, porque nós vamos ter a resposta por que muitas coisas não dão tão certo, por que as pessoas, às vezes, nós nos frustramos tanto, porque às vezes idealizam um ano novo como se ele viesse pronto para nós, como se as nossas coisas, nossos problemas fossem ser resolvidos, como se a vida desse uma guinada assim da noite para o dia e tudo ficaria 1000 vezes melhor do que 2025. Às vezes atribuímos ao ano e o tempo toda a culpa, que às vezes é nós mesmos que somos imprevidentes, que não cuidamos desse tempo, não administramos ele melhor. Então, esse ano de 2025, cada um de nós passou por diversas provas ou expiações, diversas dores, diversas doenças. E a gente tem que se perguntar, ao longo do ano estivemos aqui dentro da Casa do Caminho. Muitos de vocês passaram o ano todo com nós, né? Escutando as palestras, passando nos atendimentos, e é o que fortalece, né? É o que nos faz acordar para a vida e entender as dificuldades que carregamos ao longo dela. Porque tem dificuldades que a gente não consegue compreender. Tem pessoas que não entendem porque vieram surdas. Por que eu tenho esse problema? Aí uns dizem para ele, não, Deus castigou porque o teu pai fez algo errado e tu está pagando os erros dos pais. Mas a pessoa não aceita aquilo. Não pode ser. Meus pais são bons hoje, por que eles vão pagar um erro, né? Por que eu vou pagar por eles? E a doutrina espírita explica isso. E essa pessoa conseguiu chegar na casa e entender por que ela veio daquela forma. E essa compreensão que nos dá faz a gente enxergar a vida
muito melhor do que muitos acreditam ela ser tão ruim, tão dolorosa, tão injusta, porque nos colocamos, às vezes, como os pobres coitados. E quando encontramos a doutrina, ela nos explica tão facilmente o porquê de situações que nós vivenciamos. E a vida parece ter uma leveza maior quando a gente compreende. Então, nós temos já uma bagagem de conhecimento, cada um de nós. E nós já somos capazes de enxergar o outro ano com outros olhos. A gente quer muita esperança no coração, a gente tem esperança, a gente é movido pela esperança. Quem desanima não acredita em mais nada. E seria tão bom que todo mundo conseguisse entender as dificuldades que vêm para nós. E essa pesquisa aqui é para responder fielmente, tem parênteses e tudo esse livro aqui, no final. Eu até respondi algumas, a maioria eu respondi tudo. Mas tem umas que a gente tem que pensar um pouquinho melhor, porque às vezes a gente arruma uma desculpinha para a gente, então tem que reler várias vezes e colocar o que é certo. E aqui diz, espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Inquire as tuas relações na experiência doméstica? Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes? Reflete em tua capacidade de sacrifício? Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? E aqui tem várias outras perguntas até o final. E aqui diz também, tudo caminha, tudo evolui, confiramos o nosso rendimento individual com o Cristo. Sobrepesa a existência hoje espontaneamente em regime de paz, para que te não vejas na obrigação de sopesá-la amanhã sob o impacto da dor. Não te iludas, um dia que se foi a mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade, valorizada ou perdida. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faze isso agora enquanto te vales do corpo humano, com possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois quando passares para o lado de cá, muitas vezes já será mais difícil. Emmanuel, André Luiz, 2023, capítulo 1. Então, nós devemos olhar para trás e ver os avanços que tivemos ao longo do caminho. Nós vamos olhar 2025 com tudo aquilo que passamos, mas vamos levar dentro de nós essa esperança, essa força que conquistamos, através dessas lições que veio para nós. E que 2026, ele traga tudo aquilo que almejamos. Um país mais justo, né? Hoje, nos noticiários, milhões de pessoas passando fome, sem ter nada de alimento na mesa. Nós não queremos isso para o ano que vem. A gente não gostaríamos que fosse assim. Nós não gostaríamos da violência. Nós gostaríamos que tudo fosse na paz. E essa paz que fala aqui inicia dentro do nosso lar. É a paz que temos que conquistar. E nesse livro do Raul Teixeira, No Rumo da Sublime Estrela, pelo Natal de Jesus, tem uma parte, Bezerra de Menezes traz reflexões de Ano Novo. E ele tem várias partes que eu marquei, eu vou dar uma lidinha num pedacinho, que ele fala assim, as ciências de mente mergulham no âmago da criatura humana
e descobrem causas e efeitos que a psicanálise esquadrinha, que a psicologia norteia e socorre, cooperando na estabilização do indivíduo no contexto de sua existência planetária. Entretanto, segue o ser humano a inundar o pensamento de negatividades, de tormentos geradores de conflitos, longe do entendimento de que cada um procura materializar na lida física as luzes ou as fantasias que costuma nutrir no psiquismo. No seio de diversas sociedades do mundo, jamais se pôde ver tantas reivindicações em prol das liberdades e direitos sociais. Apesar de tudo, nunca se viu tantos indivíduos presos, escravizados em si mesmos, detidos em prisões sem grades, que eles mesmos construíram, com a geração dos seus complexos de culpa, em função de seus atos poucos ou nada recomendáveis. Filhos do progresso, do mundo é conquista inabordável, e ninguém poderá deter o fluxo das grandiosas conquistas. Mas não encontraremos a anelada paz enquanto a elaborarmos nas ações cotidianas, pouco a pouco, com disposição, sem negligência. E nós estamos aprendendo ao longo desse tempo. O Evangelho nos trouxe lições como o perdão, né? Como a paciência, a resiliência, fazer o bem. E nós estamos caminhando, buscando fazer isso. Que bom que nós estamos aqui, já aprendemos um pouquinho. E que essas lições possam nos servir para transformar a nós próprios. Pois é através dessa análise que fazemos em nós, que é tão difícil, como é difícil a gente olhar para a gente e ter que responder alguma coisa. Parece que a gente tenta fugir muitas vezes para uma resposta assim. Eu confesso, quando eu fui preencher esse papel, eu digo, mas como é que eu vou preencher? Aí ali explicava, bote uma musiquinha suave, um lugar silencioso, que tu possa ficar concentrado naquilo que tu está fazendo, porque a gente tem como dispersar pensamento. Tu está ali, daqui a pouco tu já não está ali, tu está no que tu tem que fazer, e não pode ser assim. Nós temos que desligar de tudo e tentar fazer aquilo olhando para nós. Como que a gente está hoje? O que a gente fez? As pessoas notaram a nossa mudança? Alguém comenta conosco? E algumas pessoas falam para nós, né? E é tão bom quando a pessoa vem e te diz, porque aí tu está no caminho certo. Às vezes a gente não conhece reconhecer. E é tão difícil olhar para nós, porque a gente vai se deparar com coisas que a gente não gostaria, com sentimentos que a gente acha que não tinha, que não sentia. E trabalhar essas emoções vai nos dando um fortalecimento de escolha que nos faz ver o que é bom e o que não é para nós. O que nos serve, tanto que quando a gente começa a estudar a doutrina, tem pessoas que se afastam, tem coisas que já não fazem mais bem para nós, a gente já não quer mais. Então, tudo isso contribui para o nosso crescimento. E que nos dá esperança de um mundo melhor. A natureza, por si só, ela se recompõe. Nós destruímos e ela retorna com toda a força. E nós somos assim, somos espíritos. Deus nos criou para vencer obstáculos e passar pelas dificuldades. Foi falado no Evangelho, foi falado nas preces. E o socorro maior é a prece que nós temos como instrumento que nos faculta para, na hora do desespero, não cair no desespero, mas pensar em Jesus, rogar a Deus essa força que precisamos. E confiar sempre no amanhã, porque hoje, o nosso hoje vai ser o nosso amanhã, porque vai depender das nossas escolhas. Quando escolhemos bem, com certeza, o ano que virá trará coisas boas, porque nós estamos plantando coisas boas. Então, depende muito esse ano novo da nossa capacidade de ter coragem de olhar para nós e ver o que nós realmente precisamos mudar para que o ano que vem seja mais tranquilo. Para quem não tem ainda
como gerenciar o seu salário, porque muitos se perdem nessa parte de fim de ano. Extrapolam, não cuidam, e daí arrumam o quê? Uma ansiedade, uma dificuldade, porque daí a pessoa fica nervosa, ela não consegue achar saída, ela já começa a se desesperar. E isso faz mal para o ser, causa o quê? Doença. Então, nós temos que botar a responsabilidade em nós mesmos das nossas escolhas, pois as nossas escolhas de hoje responderão amanhã. E assim, o ano todo que nós passamos, nós revendo, nós vamos encontrar determinadas situações que nós vamos entender que foi nós próprios que causamos aquele desatino, que causamos talvez aquela doença, que uma pessoa às vezes não fala conosco, porque às vezes a gente falou de um tom mais elevado, ou porque falou algo que não gostamos, ou porque às vezes nos magoam. E tudo isso nós temos que rever, porque isso acumulando só vai trazer para nós, para o nosso espírito, para o nosso perispírito, coisas não boas, que vai vir como doença. E essa análise que a gente faz é com calma, não adianta correr, porque a gente não consegue lembrar de tudo, mas o que mais a gente precisar, eu tenho certeza que cada um vai lembrar. Vai lembrar daquilo que precisa responder nesse questionário. Individualmente. A nossa consciência nos cobra, porque a gente sabe o que é certo e errado. Quando é nessa questão, ligeirinho, a nossa consciência já diz, não foi bom, deu ruim, não é assim. Então, mas quando é outras coisas, como as finanças, como os amigos, como agir com as crianças, ou nas escolas, ou no trabalho com os colegas, porque em todo lugar a gente é testado. Nós viemos para ser testado constantemente. E nós precisamos dessa paz interior para conseguir assimilar e tentar resolver da melhor forma. E como seria bom resolver tudo nesse fim de ano? Ainda temos tempo, hoje é 27. Até o dia 31 nós podemos fazer uma boa análise de nós e ver que tudo é possível. Nós vamos ter um ano inteirinho pela frente. Esse nós já passamos. Achávamos que não ia conseguir algumas coisas, conseguimos passar pela... Será que aprendemos a passar ainda pela dor da perda de alguém, que não é perda, que é somente um ser que amamos que retorna para junto do Pai? Isso a doutrina veio nos ensinar. A compreender, a aceitar, a saber o porquê que temos que retornar. Quando cumprimos a nossa missão, retornamos. Independente de ser uma pessoa boa, ruim, vamos todos retornar. Cada um com a sua forma, uma forma boa ou uma não tão boa, mas todas com um propósito de transformação interior, de força e de confiança e fé em Deus. E neste outro livro, o Mestre, nos Passos do Mestre, ele fala do recomeço. Quem foi aqui? Este é do Janete de Azambuja Correia. Esse pelo Natal é Raul Teixeira, tá? Falei o nome, tá? Então, essa da Janete de Azambuja Correia, da Federação, é do Clube do Livro. 8. Recomeçar. Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores na terra em alegrias para o céu. Então, toda dor que a gente passar aqui, vamos ser compensados na verdadeira vida, não é essa aqui. Essa aqui é o nosso estágio, nós estamos aqui para passar pelas provas, nós nos preparamos, nós viemos com toda a confiança e nós pedimos para Deus, para os organizadores da reencarnação, que nós queríamos vir e passar pelas dificuldades, mas que nós teríamos o Consolador prometido. E nós chegamos à doutrina espírita, onde está o Mestre, onde eles trazem as lições mais importantes para a nossa transformação. Não basta viver ao impulso do tempo e das situações, sendo preciso que os homens continuamente utilizem
a oportunidade para o cumprimento das tarefas que lhes são apresentadas durante a estada na Terra, tirando de cada oportunidade as lições que aqui estão buscando. Apesar de muitos tentarem ignorar a responsabilidade pelo tempo de vivência terrestre, a conta lhes será apresentada de qualquer forma, naturalmente pela própria consciência. Os dias de desdia terminarão com o corpo físico, e o espírito receberá ao término de uma estação terrestre o mérito pelo que conseguiu vencer e realizar, e a cobrança pelo que ignorou, não cumpriu ou realizou, de forma insatisfatória ou prejudicial a si e aos demais. Não basta querer viver cada momento como se fosse o último, e na ansia do gozo chafurdar na lama dos desequilíbrios. É imprescindível calma e paciência para esperar o amadurecimento dos frutos oferecidos por cada situação experimentada. A pressa da evolução está no não desperdiçar as oportunidades, jamais em pular os ciclos necessários. No ímpeto de vencer as dificuldades pessoais, alguns tentam acelerar o aprendizado, não assimilando adequadamente as lições da experiência e buscando no imediatismo uma falsa renovação. Então não vai resolver nada, fazer tudo correndo e achar que está. Porque essa análise vai mostrar o quanto a gente já se transformou. E ninguém altera uma caminhada disforme e a faz melhor de um dia para o outro. É claro que resoluções firmes contribuem e são essenciais, mas devem decorrer de amplo e maduro processo de avaliação, para que surtam os efeitos positivos desejados. Vive-se uma época imediatista em que a todo momento se fala em recomeço, confundindo-se a oportunidade de traçar uma nova caminhada com o abandono dos compromissos assumidos e com a degradação do caráter. Então, isso a gente já para pensar. Ele fala muito do caráter, as escolhas, o que é certo e o que é errado, o que eu nunca faria. Que a gente deve pensar, né? Eu não faria. Os pais ensinam, nós, mesmo os pais ensinando, às vezes tendem para esse lado, de não buscar essa parte. E é isso que nós temos que ver, que a doutrina nos mostra que tem recomeço, que a gente tem que recomeçar, tem que fazer a avaliação nos perdoando. Se erramos ontem, hoje, amanhã, não vamos errar. Mas quando errarmos e a consciência cobrar, nós ter a certeza que vai ser a primeira e a última vez que nós vamos fazer essa escolha. Porque a gente sabe que ela nos cobra e nos traz, às vezes, nos leva a caminhos que às vezes a pessoa se perde pelo caminho achando que não tem tempo, e tem tempo. Não importa o tempo que uma pessoa busque o conhecimento espiritual, ela tem é o pagamento aquele do trabalhador da última hora. Os que chegaram primeiro, os que chegaram ao meio-dia, os que chegaram no fim da tarde receberam tudo igual. É assim que funciona a doutrina espírita. É assim que funcionam todas as religiões, não só a doutrina espírita. É esclarecer cada um de nós de como proceder e plantar a semente do bem para colher sempre o melhor. Que neste ano, neste fim de ano, nós possamos fazer essa análise e esperar o melhor do ano que vem, mas de nós mesmos. Não dos outros, não do que vai, porque o mundo só vai se transformar em um planeta regenerado quando nós, habitantes, termos caráter, termos firmeza nos nossos propósitos e não aceitar, de saber dizer não. Eu não sou corrupto, eu me demito, mas eu não vou fazer o que tu quer para ganhar mais e ter uma vida boa hoje. Porque a vida espiritual nós já sabemos que é bem miserável para esse. E é tão triste ver tantas pessoas nesse barco, que nem é um barco, eu acho que é um navio, eu acho que eu nem conheço o tamanho maior que tem na marítima, mas são muitos.
E isso nos deixa a gente... Eu fico no Natal, às vezes, triste por isso, porque quando há milhões de pessoas passando fome, a gente está comendo. Então, eu penso, Deus, que bom que a gente tem isso aqui para comer, mas que a gente vai retornar com a consciência tranquila. Que a gente ajuda como pode, a gente faz o que pode, a gente não pode mudar todo mundo. Mas eu olho para aqueles que fazem tudo isso com o nosso povo, porque nós somos brasileiros, e com outras nações. Escravizam, tiram, não dão oportunidade, mas Deus é bom e justo, e eu confio nele. Se tudo da forma que está, e os que erram vão receber a cota do que estão plantando. E assim é com nós também. Que a nossa colheita no próximo ano possa ser abundante em coisas muito boas. Que possamos, nesse fim de ano, ainda temos o fim do ano para reavaliar as nossas escolhas e procurar ser mais leve no ano que vem. Que nós possamos ter muita paz de espírito, de enxergar tanta maldade, tanta coisa ruim que acontece, e ver que não somos nós que estamos naquele caminho, nós estamos nesse, que quer a paz, que quer a abundância para todos, que quer ver as crianças felizes, não passando por tanto abuso, por tanta violência doméstica, por tanto feminicídio. Isso são coisas que acontecem, e tem pessoas, parece que não enxergam, e isso é triste, mas que no ano que vem, eu almejo de todo o meu coração que seja de muita paz, de muita alegria nos corações, que as pessoas possam acordar ainda enquanto estão nesse corpo, porque o tempo está no nosso corpo, ele determina, pois o Pai assim nos deu um tempinho, que é tão curto que às vezes achamos ele tão longo, e quando nos damos conta que temos o conhecimento, nós temos a obrigação de nos transformar para ser melhor. Porque o ano novo vai ser bom se nós nos transformarmos. O ano novo vai vir cheio de esperança se nós plantarmos esperança nos corações. E que possamos levar alegria e uma palavra amiga para aqueles que não estão tão bem. Por acaso, se a gente conhece, né? A gente pode levar o que nós aprendemos. E com certeza, Deus nos dá essa oportunidade de aprender para distribuir, não para guardar dentro de casa, dentro dos nossos lares. Ele deu para nós levar a outras pessoas uma palavra amiga, não levar a doutrina espírita, não querer trazer, mas levar uma palavra de conforto, o que Jesus fazia. Chegava e falava, dava palavra, auxiliava, curava, porque ele curava só no olhar. E nós ainda não temos essa capacidade, porque nós temos que aprender a amar. O amor ainda falta muito nos nossos corações. Que a paz do Mestre possa estar nesse novo ano junto de nós, que ele esteja no nosso coração, pois só com ele nós vamos enxergar a vida bem mais leve. Só com ele nós vamos conseguir dar mais um passo no progresso que buscamos, de sermos fortes e vencer as dificuldades que se apresentam, mas sabermos realmente o que queremos. Que no ano novo possa ter alegria nos lares e que todos possam lembrar das lições preciosas do Mestre, pois ele nos deixou o Evangelho para segui-lo. E eu agradeço a todos por me escutar, que para mim foi bem difícil esse trabalho, assim. As gurias sabem, né? Eu pedi para me afastar, então, através de uma palestra, foi os trabalhadores dos talentos, eu compreendi que a gente tem que trabalhar, mesmo com medo, mesmo com incertezas, mesmo com tantas coisas. É levantar a cabeça e trabalhar. E essa foi uma das metas que eu coloquei na minha avaliação. Voltar a falar. E eu espero que todos possam ter um bom ano. Plante as sementinhas do bem, todo mundo distribuindo sementinhas, que a nossa colheita vai ser bem farta, com a graça de Deus e de Jesus, e aos trabalhadores da Casa do Caminho. Agradeço com muito amor
a acolhida que me deram, os ensinamentos e o trabalho, que é importante, porque nós precisamos dele para evoluir, porque as lições somos primeiro para nós, depois para vocês. Que assim seja. Obrigada.